E aí, pessoal, tudo bem? Começando agora o primeiro podcast de 2022. Para quem tá escutando no período em que foi postado, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo para todos vocês. Para quem não me conhece, me chamo Lucas Ribeiro e você tá aí escutando Sessão às 6. Já adianto que se vocês acharem minha voz meio estranha durante a gravação, é porque eu tomei a vacina da gripe um dia desses e tô com reação, sabe? Então, minha garganta tá meio dolorida, a voz tá meio estranha, então paciência. Próxima semana voltamos ao normal. Mas no episódio de hoje vamos falar sobre um filme que passou despercebido por muita gente, mas que tem tudo pra ser um dos queridinhos do Oscar. Tô falando de Amor Sublime Amor, ou West Side Story. Avisando antes que essa edição não terá spoilers, ok? Da história mesmo, vou falar só o que já foi mostrado nos trailers, teasers. Então, dito isso, seguimos com a sinopse. Espero que curtam. Os adolescentes Tony e Maria, apesar de terem afiliações com gangues de rua rivais, os Jets, que são brancos, e os Tubarões, que são de Porto Rico, se apaixonam na cidade de Nova York nos anos 50. É uma adaptação do musical super popular de 1957, é dirigido e co-produzido por Steven Spielberg, vamos falar mais dele daqui a pouco, e até um tempo atrás estava disponível nos cinemas, o que eu também quero falar disso em breve. Bom, antes de mais nada, digo que eu nunca tive nenhum contato com a versão original, mesmo sendo bem aclamada, então eu não sei dizer o quão bem adaptado é, mas tem alguns aspectos bem modernos, então dá pra ter uma ideia. Mas, ou seja, esse é o meu primeiro contato com essa história, e talvez minha opinião seja contrária à dos fãs em alguns aspectos, mas quero começar com algo que muitos de vocês já devem saber. Se você não curte o gênero musical, esse filme muito provavelmente não é pra você. Tem bastante música aqui. Praticamente todos têm uma letra forte que faz algum comentário social ou cultural, o que é muito bom. E tem muito romance também. Mas assim, só de gostar de romance não basta. Se você não gosta de musicais, West Side Story não vai te chamar a atenção. Sobre o roteiro, é muito Romeu e Julieta. Inclusive, tá até na Wikipédia que a história tem inspiração em Romeu e Julieta. Isso, claro, por causa do amor entre duas pessoas que são grupos étnicos e culturais diferentes e que nunca se deram bem. Sobre o romance, gente, o romance é fortíssimo nesse filme, mas é aquele romance Disney mesmo, tipo, acabamos de nos conhecer, vamos nos casar e ter 2 filhos, é bem isso. Então, talvez seja demais para algumas pessoas, mas o roteiro, apesar de ter um plot simples, traz vários comentários bem interessantes e elaborados, a maioria através das letras das músicas, com temas como gentrificação, imigração e como os imigrantes muitas vezes não se mudam por escolha, muito menos para um lugar em que eles gostariam de ficar. Comentários sobre racismo, defender seu espaço e o direito de viver, e também como uma sociedade e o sistema dentro dele é propenso a falhar com crianças e adolescentes. Isso é muito atual, porque muitos já são tratados como delinquentes e criminosos, sem ao menos os pais ou adultos em geral mostrarem um verdadeiro interesse, sabe? É bem interessante mesmo. Então é um filme lindo, perfeito, sem defeitos? Eu não diria isso. Olha, o que eu vou dizer agora, eu tenho um reconhecimento de que não é um erro no roteiro, um furo, nem nada. É a minha opinião pessoal mesmo, o meu gosto. E é o seguinte, como falei agora, é uma história muito romântica. E já adianto que o que mais me interessou são os personagens protagonistas. O casal, Tony e Maria. Mas da metade pro final acontece uma coisa, uma luta, e isso tá no trailer, e daí resulta uma consequência que pra mim foi o início da ladeira abaixo desse filme. Desse momento em diante, quanto mais eu assistia, pior ficava. E me dói dizer isso porque eu tinha tudo pra ser o público-alvo, sabe? Adoro romance, adoro musicais e amei todos os teasers e trailers. Mas aí chegou um momento que os mesmos 2 personagens que eu tava gostando foram justamente os responsáveis pelo meu desinteresse. Bom, eles e o roteiro, né? Ao longo da história, os 2 cometeram tantos erros, sejam legais ou morais, que às vezes eu sentia que a justificativa do roteiro com o público era tipo,
Ah, mano, acontece, né? Todo mundo erra, as pessoas erram, fazer o quê? Mas não, mano, nesse nível não. Eu não só não tava tendo muita dificuldade em continuar torcendo pelos dois personagens e pelo amor deles, como também, quanto mais tempo passava, mais desinteressado eu ia ficando. Porque eu já não conseguia me importar como antes, sabe? E vale avisar que não foi só um, foram os dois com ideias ou ações que eu considero problemáticas. Pegando por esse gancho, chegamos ao último tópico do roteiro, que é o final. Eu não gostei nem um pouco do final. Inclusive, quando terminou, eu fiquei com raiva, me perguntando toda hora: calma, é isso? O final da história toda é esse? Dizer que é um final agridoce nem chega perto de ser uma descrição justa. Enfim, me frustrou bastante e tô curioso para saber o que vocês acharam. Seguindo agora com o diretor, queria tirar um momento só para falar do Steven Spielberg. Como eu já falei algumas vezes, eu tenho dificuldade de diferenciar e memorizar os diretores, seus trabalhos, quem fez o quê. Mas o Spielberg foi um dos primeiros que, quando eu parei para analisar, tem um repertório muito absurdo. E por que eu tô falando isso? Porque é normal um diretor ou um roteirista ficar na zona de conforto, né? Se só sabe fazer ação, fica nas produções de ação. Se só sabe escrever romance, mesma coisa. E por aí vai. E parando pra olhar o repertório do Spielberg, é uma coisa tão eclética. Não sei o quão comum isso deve ser em Hollywood, mas assim, o cara já fez Jurassic Park e Tubarão, mais pra ação, aventura e suspense. Aí anos depois ele vem com Jogador Número 1, que é super, super moderno e cheio de referências e jogos eletrônicos. E agora lança uma adaptação de um musical que se passa nos anos 50. Vocês estão entendendo? Eu acho isso tão impressionante, essa versatilidade. Claramente a pessoa nasceu para fazer filmes. Ah, Lucas, mas fazer por fazer todo mundo faz. Sim, mas tem tantos detalhes em West Side Story que provam o talento do cara. Todos os figurinos, desde as cores mais quentes até as mais frias, que de certa forma falam um pouco de onde a pessoa vem, a cultura. Tem também o design de produção que é espetacular, as lojas, os carros. Você não tem dúvida que está assistindo um filme de época muito bem produzido. A forma também, como já falei, como elementos atuais e debatidos até hoje, como imigração, gentrificação e até gênero um pouco, são inseridos nessa história dos anos 50. Alguns desses elementos que muito provavelmente não estavam na versão antiga. Então, crédito a ele também e ao seu time por conseguir fazer isso. Então, dito isso, quais são suas chances do Oscar 2022? Olha, já falei várias vezes que Hollywood adora filmes que de alguma forma falam sobre eles mesmos. Então, só de ser uma releitura de um clássico com elementos sociais mais atuais e ainda por cima feito por um diretor super aclamado, já é o suficiente para entrar no radar da academia. Sobre indicações mesmo, consigo ver melhor direção, melhor roteiro também, pela atualidade que a história traz. E figurino e design de produção tá quase garantido pra mim. Sobre cabelo e maquiagem, eu não sei. É provável, porque é um filme de época, né? E os estilos chamam mais atenção. Mas quando eu tava assistindo, os figurinos eram bem mais chamativos do que os penteados. Então não sei. Ou seja, o filme tem tudo para marcar presença em múltiplas categorias, tenho certeza. Sobre a música, as minhas preferidas são Tonight, a versão do quinteto, que parece um medley, e Somewhere, que tem um ritmo delicado e emocionante que encaixa muito bem com a letra da música sobre imigrantes e vencer os desafios do dia a dia. Eu também gostei bastante. Em relação aos números mesmo, incrivelmente profissionais, dos figurantes até os atores secundários, você vê, você sente que são dançarinos profissionais, tudo muito sincronizado, quase sempre com um grande grupo, então não parece ser fácil. Eu vi umas mulheres fazendo altos movimentos de salto e fiquei, caramba, parabéns. Se fosse eu, com certeza ia ser um desastre. E eu adorei ver também, em mais de um número inclusive, inserir balé, principalmente na parte dos atores homens. Achei um charme, adoro balé, e ver os caras dançando é muito bonito. West Side Story é o tipo de filme que não tem como não notar a dança, e como esse elemento muitas vezes eleva a experiência por ser tão bem elaborado e gostoso de se ver, sabe?
Bom, seguindo agora com os personagens, quero destacar a dupla Tony e Maria, que são interpretados respectivamente por Ansel Elgort e Rachel Zegler. A química dos dois é muito boa, e para um filme de romance, isso é bem importante, né? Faz um bom tempo desde que vi um filme do Ansel Elgort. Não sei se eu que parei de ver, ou ele que parou de fazer, mas confesso que não tinha a menor ideia de que ele cantava. E canta bem, mano, canta muito bem. Claro que pode ser um dublador, né? Confesso que não chequei, mas vou supor que a voz é dele mesmo. É muito bonita. Deu pra sentir a ligação forte que os dois têm, pelo menos eu senti. E grande parte disso é por causa das atuações. Então fico feliz que ele tenha tido essa oportunidade. E também ele tem um charme que é muito bem-vindo para o personagem. Sobre a Rachel Zegler, já faz um bom tempo que, na minha bolha social, as pessoas envolvidas com Hollywood, de alguma forma, começavam a falar dessa atriz. E isso era direto, gente. Acho que desde o começo de 2021. E assim, eu nunca tinha ouvido falar nela até então. Mas assim, como o Ansel, ela também tá muito bem. Tem uma certa inocência, uma certa pureza que ela traz pra Maria, que é intencional e tá bem presente. Mas destaco mesmo a sua voz. A voz dela é lindíssima. E depois de ouvir, estou bem mais atento ao filme da Branca de Neve que ela vai fazer com a Disney. Por causa da voz, porque sério, é muito angelical e não decepciona. Não só pela voz também, mas pela inocência, como eu falei. Na versão original da princesa, ela é super inocente, mas não sei se nessa nova adaptação eles vão manter isso. Já consigo imaginar ela nesse papel. Mas assim, sinto dizer que esse é um dos casos em que os dois funcionam bem mais junto do que separado. Com o Tony, até que eles têm um pouco pra explorar, mas com a Maria, quase nada. É um dos casos em que no roteiro a personagem fica bem mais interessante quando tá envolvida com o cara, sabe? Com o Tony. Podiam ter dado ainda mais pra personalidade da personagem, mas paciência. Bom, de acordo com o site John Hockenberry e o site Box Office Mojo, West Side Story custou aproximadamente 100 milhões de dólares e depois de semanas em cartaz em vários países aí pelo mundo, arrecadou até o momento mais de 40 milhões de dólares. A bilheteria tá meio sofrida, né? Apesar de ser bem elogiada por vários críticos, os números mostram que poucas pessoas foram conferir ou estão conferindo esse filme. E isso levanta ainda mais aquela questão sobre a relevância do Oscar para o público geral, sabe? Inclusive algo que eu vou falar mais próxima semana. Mas são números como esse que fazem a gente pensar se existe filme pro Oscar e existe filme para o grande público, sabe? Se existem filmes que conseguem fazer as duas coisas, conseguem estar nesses dois globos, sabe? Então não são números muito animadores para Warner, mas ainda tem uma longa jornada aí pela frente, e se for premiado, o que com certeza vai ser, eu realmente acredito nisso, isso vai dar uma levantada aí pra moral do filme. E antes de finalizarmos, queria trazer um questionamento. Vocês chegaram a notar esse filme nos cinemas? Porque eu fiquei tão surpreso quando saiu de cartaz rápido. Acho que, umas 2 semanas depois que lançou, pelo menos aqui em Natal, já tinha saído de cartaz, sabe? Então, não sei se foi o efeito do Homem-Aranha, que eventualmente ocupou quase todas as salas de cinema, mas mesmo assim achei muito estranho. E me pergunto, caso tenha sido algo feito no país inteiro, se eles tiraram de propósito para continuar exibindo no período do Oscar, seja na véspera ou depois do evento, sabe? Acho também que foi o caso de Parasita, né? Mas realmente não sei. Vocês perceberam isso também ou não? Quero saber. Mas no geral, Amor Sublime Amor ou West Side Story não deve agradar grupos que não sejam fãs de musicais, fãs de romance e principalmente os fãs da história original dos anos 50. Fora isso, não imagino chamar a atenção de outros nichos. Pra mim, estava com as expectativas lá em cima, por ter uma divulgação que me atraiu muito, mas na hora acabou me desinteressando com decisões problemáticas e um final bem azedo. Mas não é de todo mal, tem ótimas atuações, números musicais lindíssimos, acompanhados sempre de bons figurinos e ótimas vozes, a maioria trazendo uma representatividade muito bacana para Hollywood, mas que no fim das contas o roteiro acabou pesando mais na minha experiência. Mas e vocês, já assistiram? Eu preciso saber a opinião de quem viu, não imagino que sejam tantas pessoas assim, mas me diz sua opinião lá no Instagram, @sessãoas6, vai que batendo um papo, trocando uma ideia, eu tenho uma percepção diferente.
E assim chegamos ao final da nossa discussão de West Side Story, sem spoilers. Se quiserem ajudar o Sessão às 6 a crescer cada vez mais, manda para algum amigo, compartilha para sua família. Temos vários outros podcasts também, muitos temas variados, então só dá uma olhada, que ajuda demais. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se liguem que nos próximos episódios são super especiais. Já completamos 2 anos de existência e também o 100º podcast, então fiquem ligados. Me encontro com vocês na semana que vem. E é isso. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau!